Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, de matemática. Nós estamos ainda na série, que fala sobre a estatística e a probabilidade. Estamos fazendo aí toda essa parte geral de estatística. Já estamos aí na construção de gráficos, analisando gráficos, E conhecendo também as características de cada um, ok, pessoal? Então, nós vamos aí já compartilhar o nosso material, que é o material lá do Telares Essencial. Beleza, pessoal? Então tá aí, Gráfico de segmentos, Então nós temos aí uma tabela que indica as medidas de temperaturas aferidas ao meio-dia na estação do Instituto Nacional Meteorológico, o INMET, lá de Itacoatiara, no Amazonas, durante alguns dias em março de 2022. Considerando que as datas, sejam representadas pela variável x e as medidas de temperatura pela variável y, fica estabelecida, uma correspondência que pode ser expressa por pares ordenados. Aí ele traz o primeiro par ordenado, que é a correspondência, do 0,7, que é o dia 7, para 26,6 graus Celsius, ok? O dia 8 para 27 graus Celsius e assim por diante, ok, pessoal? E além disso, ele traz uma informação aqui importante já para a hora que você for construir aí o seu gráfico de linhas, o gráfico de segmentos, em que a primeira coluna, você sempre vai ter uma variável x, a variável x, E a correspondência, você vai ter a variável y. Ou seja, x sempre vai corresponder para y. Beleza, pessoal? Vocês devem se lembrar do gráfico do plano cartesiano, que é aquela linha lá vertical e aquela outra linha lá horizontal. Beleza? Aqui, as datas, 7, 8, 9, 10 e 11 vai ficar no eixo horizontal, ok? Então, aqui é o seu x, nessa linha aqui, horizontal, ok? Na sua vertical, olha só, você vai ter a variável y. Ou seja, no x você vai ter as datas, beleza? E no y você vai ter as temperaturas. Vou tentar escrever assim, as temperaturas. Eu vou escrever tudo não, beleza? Mas as temperaturas. Ok, pessoal? Então é isso que ele traz de informação no texto para você entender como que o gráfico que você vai ver agora, foi criado, beleza? Aí o que mais, Utilizando eixos cartesianos, localizamos, os 5 pares ordenados correspondentes aos da tabela e construímos um gráfico com os segmentos que ligam esses pontos, beleza? Então, olha aí nós temos, que todo o gráfico precisa do tema, assim como as tabelas que a gente criou lá na aula anterior, de frequência, também precisa de um tema, E o tema está aí, medida de temperatura, em Itacoatiara, Amazonas, em março de 2022, ok? Esse título ele tem que estar bem expresso, Ele tem que estar aí é, bem colocado, bem posicionado, para eu saber do que está se tratando esse gráfico, ok? Então, beleza. E aí, pessoal, aí ele tem, Igual eu falei para vocês, o que nós temos aqui em relação aqui a dia é o que nós tínhamos lá no X, Ou seja, na primeira coluna da minha tabela. E o que nós temos aqui, medida de temperatura em graus Celsius, que é o eixo vertical, Nós vamos ter o quê? As temperaturas, ou seja, nós vamos ter o eixo Y, que representa a segunda coluna da minha tabela. Ok, pessoal?
E aí nós vamos ter agora uma correspondência de valores. Lá na tabela, ó, se você vê, o 7 correspondia para 26,6. Então aqui é a mesma coisa, ó. 7 correspondendo para 26,6. Está um pouquinho acima do 26,5. Ok, pessoal? Ou seja, quando ele foi criar esse gráfico, né, ele teve que pensar num ponto de partida. Eu preciso começar por um valor, né, e aumentar sempre o mesmo valor, de forma que eu obtenha todas essas temperaturas registradas lá, né? E quais são elas? Ó, 26,6, 27, 24,8 ou 24,6, né? E o 25,4, ok? Eu vou estabelecer um intervalo, né, para mim estar saltando os valores, mas eu não posso perder nenhum dos dados da minha tabela. Então, ele escolheu aqui iniciar pelo 23, depois ele foi para 23,5, depois ele foi para 24, 24,5 e por aí vai. Ou seja, ele iniciou de 23 graus, né? E aí foi pulando de meio em meio grau Celsius. Ok, pessoal? E aí, quando ele vai, por exemplo, aqui, ó, de 23 até 23,5, eu ainda posso dividir esse pequeno segmento aqui, ó, em 5 partes. Ou seja, o 23 em 4, na verdade, ó, 23,1, 2, 3, 4, aí o 5 eu fecho aonde já tem a marcação de 23,5. Então, quando ele foi fazer que o 7 correspondia lá a 26,6, ele fez o quê? Aqui eu tenho 26,5, a primeira linha é 26,6, a segunda 26,7, depois 0,8, depois 0,9 e eu fecho em cima do 27 no próximo número. Beleza? Então ele pega o primeiro pontinho aqui e faz a ligação, ok? Já o dia 8 lá estava marcado exatamente 27 graus. Então, ó, do 8 aqui, ó, ele vai estar exatamente em cima da linha, ó, do 27, beleza? No dia 9 foi 24,8. Então, vírgula 5 está aqui, vírgula 6, vírgula 7, vírgula 8. Então, você vem, ó, e faz a correspondência, ó. Beleza. Dia 10 foi o quê? Foi 24,6, ok? 24,5 tá aqui, então eu vou para o primeiro pontinho aqui, ó, depois do 24,5. Então eu vou ligar mais ou menos, ó, aqui. Não vai ficar bem feitinho não, viu? Mas dá para vocês entenderem. E o dia 11 nós ficamos com 25,4, ou seja, próximo de 25,5. 0,4 está bem aqui, ó, um pontinho antes de chegar no 25,5. Ó, então nós vamos aqui, ó, primeiro ligar do X para o Y. Primeiro, né, ligar aqui o 11 até aqui, ó, e vamos até o 25,5. Aí fazemos o pontinho, ok, pessoal? Você faz a ligação, faz a correspondência, faz um pontinho. Volta a fazer a correspondência, faz um pontinho. E aí agora é só você fazer o quê? As suas linhas, né, de um ponto até outro. Então ele fez aqui, desse até esse, ó, depois desse até esse, aqui até aqui, aqui até aqui, encerrando aí o gráfico. Beleza? Vamos apagar aqui para a gente poder fazer algumas análises aqui do que nós temos. E aí, gente, o que que acontece? Ó, o que que acontece? Ele está dizendo o seguinte, né, que a gente tem que ter um cuidado especial também com esse tipo de gráfico, né? E como assim? Um exemplo, ó, ao examinar o comportamento da medida de temperatura, né, entre os dias 7 e 8, né, nós notamos um crescimento. Isso é observável aí, né, na
no segmento que vai do dia 7 até o dia 8. A gente vê que tem uma ligeira inclinação aí da reta, beleza? Mas, pessoal, o que que acontece? Ó, só sabe que essas temperaturas elas foram colhidas aí ao meio-dia, beleza? Nós só sabemos que essas medidas de temperatura aí foram coletadas ao meio-dia do dia 7 e meio-dia do dia 8, ok? E aí o que que acontece? Nada garante, pessoal, nada garante, né? E durante a madrugada, entre esses dias, não tem havido uma queda na medida de temperatura, né? Digamos que aí até os 26 graus, né? E que durante a manhã, no dia 8, a medida de temperatura, né, tenha voltado a subir até alcançar lá os 27 graus. Beleza, pessoal? Isso ao meio-dia, beleza. Então, é possível, né, que alguma outra estação meteorológica tenha dados medidos minuto a minuto, né? E que tornaria a curva de temperatura mais precisa, né? Já que as chances de haver uma grande variação na medida de temperatura em um intervalo de tempo de 1 minuto é muito pequena, ok, pessoal? Então, entretanto, isso não quer dizer que o gráfico mostrando a medida de temperatura diária não apresenta informações relevantes. Podemos notar, por exemplo, né, que houve uma queda na medida de temperatura entre os dias 8 e 9. Olha, isso é bem claro aqui, né, no nosso gráfico. A gente vê a ligeira queda aí, ó, no segmento, né, pessoal? Então, assim, a gente já viu, né, que entre os dias 8 e 9 há uma ligeira queda, beleza? E também há uma tendência de aumento a partir do dia 10, ok? A gente consegue perceber isso aqui também, ó, que do dia 8 para 9 há uma ligeira queda, né? E aí você tem uma tendência de aumento do dia 9 para o dia 10, ok? E aí você consegue concluir esse pensamento aqui do dia 10 para o dia 11, onde o gráfico, né, volta a subir. Ok, pessoal? Então, vamos tomar cuidado com as interpretações, ok? Com as inferências que nós vamos fazer com esses resultados aí. Beleza, gente? Então, ó, esse é o nosso gráfico aí, né, de segmentos, pessoal. Ou gráfico de linhas, como você costuma chamar. Beleza, pessoal? E aí, exemplo que ele trouxe foi a medida de temperatura, né, em uma determinada cidade lá do Amazonas em março de 2022. Tranquilo, pessoal? E aí, o que que acontece? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o gráfico de setores, ok, pessoal? Não é assim tão fácil de compreender, porque a criação de um gráfico de setores, né, envolve uma série de cálculos, né, envolve o uso de transferidor, envolve o cálculo de porcentagem também, né? Então, assim, não é tão simples como a análise desses outros dois que a gente viu, beleza? Mas nós vamos tentar, no máximo, né, criar um gráfico de setores com base numa pesquisa realizada para que vocês possam compreender como que é feito, ok, pessoal? Então, ó, ficamos nesta aula aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, ok? E aí, pessoal, ó, até a próxima aula, ok? Beleza.